4 livros lançados, ela é uma escritora que não foge de temas fortes e polêmicos. Janete Fontes é membro da Academia Guarulhense de Letras e a nossa entrevistada de hoje do Ponto de Vista. É daqui a pouquinho, não saia daí. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. O Ponto de Vista de hoje recebe a escritora Janete Fontes. Janete, você já tem 4 livros publicados e lançados, faz parte também do Conselho Municipal de Cultura aqui da cidade. Perfeito. Mas eu queria saber o que você está fazendo atualmente. Já tem um livro pronto para ser lançado? Conta pra gente um pouquinho. Tenho sim. Está prontinho, eu ainda não estou exatamente atrás de editoras, embora se aparecer não tem problema, muito pelo contrário, né? É o meu 5º livro, né? Que se passa na selva amazônica, é um romance policial romântico, o título é Coração Selvagem, né? E, enfim, está prontinho aí, só esperando mesmo uma proposta agora de uma editora para poder publicar. Eu pretendo publicar ou este ano, no máximo o ano que vem. Já dá para adiantar um pouquinho da trama para a gente? Os seus personagens normalmente são focados em mulheres, né? As protagonistas costumam ser mulheres. Esse caso também? Mais ou menos, né? O investigador é um policial, é um homem, né? Mas, obviamente, tem a protagonista que também é mulher, então meio que divide aí, né? Entre esse casal, o protagonismo. Mas, realmente, alguns livros meus, eu dou preferência ao protagonista, né? Porque a gente já tem muito livro onde o protagonista é homem, então eu acho legal a gente dar essa oportunidade, vamos dizer assim, para a mulher, para que ela possa ser realmente independente também nos livros, porque a gente procura tanta independência e você ainda vê muito nos livros aquela mulher submissa, né? Aquela mulher que está sempre dependente, ela, por mais independente que ela seja, sempre tem uma dependência ali e acaba o protagonismo indo para o homem. É muito curioso isso, a gente vê quando tem parceiras, geralmente tem um casal romântico, né? Mas o protagonismo, pelo menos em grande parte das vezes, ele fica com o homem. Então, eu quis mudar isso um pouquinho. O seu primeiro livro foi em 2008. Como é que você ingressou nessa carreira de escritora? Foi algo desde cedo que foi se desenvolvendo? Quando você levou isso para o lado profissional? Então, eu digo que a vontade aflorou muito cedo, né? Eu lembro que aos 13 anos eu já tinha aquela coisinha lá. Eu digo que a semente acho que foi plantada aí, mais ou menos entre 12 e 13 anos. Com 15 anos eu tinha certeza que eu queria escrever, mas antigamente você falar escritor parecia ser, sabe, um ser de outro lugar, de outro planeta, era alguma coisa muito aquém de uma pessoa que filha de 2 semi-analfabetos, né? Então era alguma coisa bem distante da minha realidade. Mas, como eu falei, acho que a sementinha foi plantada ali bem antes, né, aos 13 anos de idade, mais ou menos, e eu fui, e aquilo vai crescendo, né, então chega um momento que toma conta mesmo, você quer colocar, né, os personagens, eles vão crescendo também dentro da mente da gente, e aí eles querem pular, né, eles querem sair. E aí, quando eu tinha 28 anos, mais ou menos, acho que foi em 98, aí eu realmente coloquei para fora, né? Então, eu comecei a escrever um primeiro livro, que foi Vítimas do Silêncio. Em 99 ele estava prontinho, aí eu comecei com aquela coisa que a gente fala que é
tira e coloca, né? A gente recorta um monte de coisa, acrescenta um monte de coisa, você faz uma limpeza. Quando você escreveu, você já pensava em publicar? Mesmo eu precisava contar essa história e vamos ver o que acontece depois. Você já tinha em mente que você queria mesmo algo profissional, publicar um livro, vender? Tinha vontade, mas eu sabia que era bastante difícil, né? Então, e era muito mais difícil do que agora, né? Agora você ainda tem mais oportunidades. Eu acho que também está se abrindo um pouco o mercado literário, se comparado com 2000 mais ou menos, que foi quando eu comecei a enviar o primeiro livro para as editoras. Nossa, o campo se abriu bem mais, né? E hoje você tem plataformas digitais, como o Wattpad, a própria Amazon, que você pode fazer um trabalho legal, bem elaborado e colocar lá para vender. É muito mais fácil, né, de divulgar, muito mais barato. Muito mais fácil. Tem as redes sociais, que você pode divulgar também, né, as obras, mas naquela época não tinha nada disso, então era bastante complexo, né? Então tinha vontade, mas sabia que era difícil. Eu tinha os meus pés bem no chão, mas escrevi, mandei para algumas editoras. E até hoje você não recebe, às vezes, resposta, ou quando recebe a resposta é tão rápido que você fala assim, poxa, mas será que analisaram mesmo? Deu tempo de ler o livro? Eu cheguei até a fazer a prova da colinha, que não sei se você conhece, não. Mas a gente gruda algumas folhas, né? Do impresso, você gruda algumas folhinhas. Para garantir que a pessoa abriu? Para você ter certeza se leu. E eu já recebi a obra do jeito que foi, quer dizer... Com a colinha? Estava lá, com a colinha nas mesmas páginas, né? Então, a gente sabe que era bem mais complexo essa questão de publicar livro de autor nacional. E aí, eu fiquei desanimadíssima, engavetei a obra por mais 7 anos. Falei, não quero saber mais disso, não. Não quero brincar mais com isso. E em 2007 eu voltei, porque fica lá, né? E fica te incomodando, porque ela tá lá na tua gaveta, você abre, tá lá de novo, você fala, puxa vida, tenho que tentar publicar. E em 2007 eu mandei novamente e acabei conseguindo a primeira editora, que foi o Universo dos Livros. E é uma temática bastante forte, né? O Vítimas do Silêncio, a história de uma mulher que foi estuprada. Sim. Por que você decidiu abordar esse tema? Eu também imagino que até para entrar no mercado deve ser mais difícil por ser um tema tão forte, polêmico, né? Que causa um desconforto na sociedade. Pois é. Na verdade, na época eu não pensei nem nessa dificuldade, né? Já tinha tantas que eu não pensei exatamente nessa. Eu sempre fui uma leitora muito assídua, né? Desde os 13 anos eu leio bastante. E com 20 e poucos anos, o assunto da violência contra a mulher me interessava muito, eu lia muita coisa em relação àquilo. Quando eu decidi escrever mesmo, eu pensei em algo que você não encontrasse, até hoje você não encontra muito, até tem, mas você não encontra grandes obras que abordem a violência contra a mulher de forma romanceada. Você tem documentários, né, que muita gente considera forte e tal, e acaba não comprando. E eu queria fazer uma história que ela não fosse a biografia de ninguém, né? Mas ao mesmo tempo que ela fosse a biografia de muitas, né? Que ela relatasse o problema de muitas mulheres. E aí eu pensei num livro que então eu pudesse falar sobre violência contra a mulher e que fosse algo também que você não tivesse no mercado. Eu pensei no inusitado, na verdade, né? Não que fosse totalmente inusitado, mas você encontrava poucas obras na época e até hoje, né? Até hoje você não tem muitos livros assim sobre a violência contra a mulher no Brasil, de forma romanceada. Ele é completamente ficcional, mas como foi esse processo de pesquisa? Você chegou a conversar com mulheres que passaram por isso? Eu lia muito, eu cheguei a pegar processos, na época já tinha internet, né? Então eu pegava processos mesmo que ficaram disponibilizados, né, na internet. De casos reais. De casos reais. Li os relatos, né? Cheguei a conversar com uma menina que se disponibilizou na época, eu nem posso falar o nome porque ela pediu sigilo absoluto. Cheguei a fazer uma entrevista com ela, né? Só tentando explorar só um pouquinho de algumas coisas que eu queria, né? Porque é um assunto muito difícil para quem foi vítima daquilo. Cheguei a conversar com uma juíza também, que era irmã de um patrão meu na época, para saber um pouquinho mais como funcionava a lei no Brasil.
Enfim, foi mais em termos de pesquisa mesmo. Eu lia bastante sobre o assunto e depois eu só tive que pesquisar algumas coisas para poder completar a obra. Os seus outros livros, eles também acabam abordando um pouquinho essa questão de violência, violência misturada com amor. Você tem uma atração por esse tema? Você acha que a violência doméstica também, assim como o estupro, é pouco abordada na literatura? Isso ajuda até a sociedade a discutir esses temas, que está tão presente, mas pouca gente fala disso. A ideia é essa, né? A ideia é levar um tema que deveria ser muito mais discutido na nossa sociedade. Hoje nós temos aqui no Brasil um dos maiores índices de violência contra a mulher. O feminicídio, que agora saiu até a lei, ele chegou ao patamar máximo, né? E ficamos entre lá os países mais violentos em relação à mulher, né? Então, é um assunto pouco abordado. E eu acho que quanto mais você discutir, acho que melhor para a sociedade. Então, uma forma de você fazer um romance, mas colocando esses assuntos em pauta. Na verdade, só foi o primeiro e o segundo livro, né? O Vítimas do Silêncio e o Sentimento Fatal. Mas aí eu falo do ciúme também, no Sentimento Fatal. Com esse intuito mesmo, de abordar um assunto que hoje você ainda tem dificuldade de encontrar na literatura nacional. Tem. Hoje você tem bem mais do que se tinha 10 anos atrás, por exemplo. Mas ainda assim é pouco discutido. E como que tem sido a reação do público na época que você lançou o livro? Você sentiu que o público era muito feminino? Quem é que lia esse livro? Como é que as pessoas reagiam? Para os 2 primeiros livros eu tenho um público, talvez 80%, não sei, 90%. Na verdade a gente tem um público leitor feminino muito grande, né? Se você tirar os livros obrigatórios, né, os técnicos, os didáticos que a gente chama, o grande contingente de leitor é a mulher, é o público feminino. Eu vi pesquisas em que a variação ele vai de 60% a 80%. Na literatura em geral. Na literatura em geral, principalmente se você tirar livro didático. Então, se eu estiver falando com a mulher, eu estou falando com o maior público que nós temos hoje em dia, né? Mas a intenção não é só, obviamente, que mulher leia um livro de violência contra a mulher, mas que homens também leiam, né? Seria até mais interessante que Exatamente, seria até mais interessante. Mas a gente sabe que o público leitor, ele é muito mais feminino, então, obviamente, eu vou acabar atraindo muito mais esse tipo de leitor para esses 2 livros, principalmente para esses 2 livros. Já no terceiro e quarto, como é um romance policial, o quinto também, então a gente consegue atrair um pouco mais o público masculino também. Em algum momento você sentiu esse tabu dos temas ao conversar com as pessoas que leram, até na editora? Você sabe que até pelo contrário, né? Não fala em relação à editora, né? Porque aí tem vários tabus, né? Embora eu ainda acho que nós estamos vivendo um período do mercado editorial que está bastante razoável, está sabendo bem mais, né? Até porque hoje com a internet, essas outras plataformas, os editores têm que ser mais maleáveis. Exatamente. Também, senão vão perder público. E a gente, com a entrada dos blogueiros, né? Que aí, novamente, a grande maioria são mulheres, são blogueiras, né? Então, teve uma abertura muito grande para o escritor nacional. O escritor nacional, a literatura nacional começou a ser mais discutida. E aí, obviamente, chamaram um pouquinho mais a atenção também. Eu digo literatura nacional contemporânea, né? Porque a gente sabe que os clássicos sempre teve seu lugar cativo, mas o contemporâneo não, né? Então, a gente tem aí, hoje, uma abertura muito maior, mas, e com esse tipo de público, quando a gente vai no evento, é engraçado. Novamente, a gente vê aquilo que a gente sente no dia a dia, né? 80% é formado por mulheres, né? Aí 20% lá são os rapazes. Então, você acaba atraindo muito mais esse público e talvez por isso o tabu seja muito menor. Eu acho até curioso porque tem a impressão que é um tema que chama bastante atenção deste público, né? Que remete a um cotidiano. Né? E justamente por ser pouco abordado. Eu acho que ainda é pelo inusitado. Já teve casos de alguém chegar para você e falar, olha, eu li seu livro, me identifiquei com a situação, você já passou por isso? Muito, muito. Pessoalmente, eu quase chorei uma vez com a leitora, porque assim, ela chegou tão emocionada,
né, que eu estava lançando meu livro. Mas a forma com que ela me abordou, o abraço que ela me deu, ela acabou me emocionando também, né? E aí foi preciso ser firme para poder segurar a mesma lágrima, porque ela começou a falar que ela se identificou muito, que ela passou por aquilo também, numa idade muito próxima da protagonista do primeiro livro, que foi Vítimas do Silêncio. Mas a maioria não me aborda assim pessoalmente para falar, não. É sempre aquele e-mailzinho que chega depois de um bom tempo. Ah, você lembra? E às vezes você nem lembra exatamente. Você lembra de mim? Não tem coragem de falar no momento. Tal. Né? Aí você tenta buscar pela memória e falar, meu Deus do céu, quem é essa pessoa? E aí, por e-mail, por inbox, a pessoa se sente muito mais à vontade de contar a história. Então, depois do lançamento de Vítimas do Silêncio, eu conheço, aí a partir daí eu poderia fazer vários livros, vários outros livros. Histórias. Porque a procura ela passou a ser grande. Você vira um pouco de psicólogo até, né? Eu até fiz 2 anos e meio, mas não sou. Mas você vira um pouco psicólogo dessa procura. Tá certo. Janete, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Ótimo. A gente volta daqui a pouquinho mais de Janete Fontes contando pra gente os livros dela. 4 livros, mais um no forno. Fique com a gente. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Voltamos com a Janete Fontes, escritora aqui da cidade. Já tem 4 livros lançados, também já está um pronto para ser lançado. Eu queria que você falasse desse último, de 2013, O Voo da Fênix. Ele é um pouco diferente também do que você já havia feito antes, nesses livros mais da violência doméstica, né? Agora você está num viés policial, é isso? Exato. Na verdade, são 2 já nessa linha policial e o terceiro agora, né? Que é o Doce Perseguição. Esse sim saiu em 2012. E o Voo da Fênix saiu em 2014. A publicação 2014. mesmo foi em 2014, no ano passado, em abril. Né? Então, eu adoro o drama, né? Então, quando você vai falar de violência contra a mulher ou algo desse gênero, né? Não tem jeito, é um drama. Eu se encaixar ali, né? Mas a literatura que eu amo de paixão sempre foi o romance policial. E aí eu tinha me desafiado, né, a fazer um romance policial clássico, eu queria alguma coisa bem do estilo Agatha Christie, o autor do mesmo estilo, né, onde você tivesse que chegar até o final para descobrir se aquele acusado do crime, aquele suspense até a última suspeito seria mesmo o criminoso ou quem seria o criminoso dentre aqueles que você acaba suspeitando durante toda a história. E em Doce Perseguição eu consegui fazer exatamente isso. No 4º livro, O Voo da Fênix, já é um pouquinho diferente, já se descobre quem é. É mais uma história de vingança, é isso? Exatamente. De ressurgimento. Aí ela vai até mais ou menos metade do livro, o leitor, né, vai junto com a protagonista, até metade do livro para descobrir quem é realmente e qual que é a trama, porque até lá não fica claro qual que é a trama. E aí, descoberta, vai a questão da vingança. Então, é um romance policial, mas que você não precisa ter exatamente o final para descobrir quem é o criminoso e qual foi a trama dele. Como que você cria esses casos, essas tramas? Você se espelha em alguma coisa que acontece na vida real, no repertório mesmo de livros que você já tem? Como é que você encontra esses personagens para poder retratar no livro? Eu costumo dizer que eu acho que o escritor, assim como a arte em geral, né? Mas, sobretudo, o escritor é meio que uma antena, né? Você sai captando mesmo, né? Então, as inspirações, elas são múltiplas. Você acaba pegando ali no noticiário de um jornal, né? Ou numa reportagem de uma revista. Enfim, é no dia a dia, né? E, ao mesmo tempo,
você tem mesmo aquela coisa da criatividade, os personagens meio que surgem, então é só a trama que você vai desenvolver e que você vai acabar se inspirando. E tem a questão também da pesquisa, né? Eu, por exemplo, costumo pesquisar muito antes, e depois, e durante, então eu estou o tempo inteiro pesquisando. Então eu anoto geralmente os assuntos, às vezes até escrevo ali a pauta do próximo livro, igual eu já tenho o assunto do sexto, do sétimo, até o 10º, né? E você escreve alguma coisinha e deixa lá. E aí depois é só alimentar aquela ideia que você teve e buscar essas inspirações que eu te falei no dia a dia, é bem múltipla, em várias coisas. Tem algum autor também que você se inspira? A Agatha Christie, lógico, é um ícone em termos de romance policial, mas além dela... Inspiração, exatamente não de um autor, né? O que eu posso falar é que acho que cada autor, cada leitura que eu vou fazendo, de alguma forma é uma inspiração, né? Também contribui para o seu próprio estilo. Exatamente, porque você vai vendo ali, eu acho que as ideias também vão surgindo ali, né? É um meio de inspiração também, acho que um ótimo meio, inclusive. Eu acho que todo bom escritor, ele tem que ser um ótimo leitor, no mínimo, ele não pode ser nem um bom leitor, tem que ser um ótimo leitor, porque é dali que vem a inspiração também, e é dali que você aprende também muito, né? Não só no método, né? Porque a própria escrita, ela revoluciona também, né? Você não pode dizer que hoje o escritor escreve como se escrevia no início do século XX, não escreve. Então, a escrita, ela revoluciona. Então, você precisa estar antenado com isso, né, o tempo inteiro. Então, você tem que ser, antes de mais nada, um ótimo leitor. E aí, nossa, acho que vários escritores acabam trazendo essa inspiração também. Mas, além de escrever, você também é bem atuante na vida cultural da cidade, né? Você faz parte da Academia Guarulhense de Letras, Perfeito. do Conselho Municipal de Cultura, e tem uns projetos que você faz para incentivar crianças nas escolas a lerem. Conta um pouquinho desse seu papel. Eu tenho um projeto que chama Escritor na Escola, né? Na verdade, a gente ainda não conseguiu colocá-lo totalmente em prática, a gente já visitou algumas escolas, porque é um grupo, né? Nós visitamos algumas escolas, e hoje a própria Academia Guarulhense de Letras, ela está fazendo também, ela iniciou agora, sobretudo em 2015, esse trabalho nas escolas. Tem um amigo que é o Jerônimo, né, José Roberto Jerônimo, é um escritor aqui de Guarulhos, ele é um dos coordenadores do trabalho da AGL nas escolas. E aí, juntando um pouco da experiência que a gente já tem, o José Roberto Gerano fez parte desse grupo também de visita às escolas, mais experiência dos próprios acadêmicos. Então agora está tudo junto e misturado, a gente está fazendo um trabalho em conjunto, né? E tem outros eventos também, né? Que nem a gente vai ter um próximo evento, que é da Semana do Livro Nacional, a CLN, que a gente chama, que vai ser no dia 25 de julho. Quero aproveitar até já convidar. Pode convidar. Pessoal, vai ser no Adamastor, no centro de Guarulhos, né? Começará às 9h30, vai até às 19 horas, é um dia inteiro de eventos, um dia inteiro falando com outros escritores, com bate-papos, né? Palestras também com editores. Nós vamos ter aqui a Vida Alves, né? Que é escritora, mas também foi atriz, né? E vários outros personagens do mercado editorial, do mercado livreiro, no dia 25 de julho, no Adamastor. E também nos dias 5 a 8 de agosto, acredito que também no Adamastor Centro, que é a Feira do Livro Guarulhense, Feira do Escritor Guarulhense, a FLEG, que também é coordenada pela Academia Guarulhense de Letras. E são 4 dias de eventos, e aí vamos ter de tudo, papos, palestras, tudo também voltado... E exposição de livros também? Exposição e vendas de livros. Vendas. Vão lá, comprem. Comprar, prestigiar. Conheçam os escritores da cidade. E como que foi essa reação das crianças nas escolas? Vocês já fizeram algumas visitas. Elas são receptivas a livros? Porque hoje em dia, com redes sociais, com jogos eletrônicos, é difícil prender a atenção de uma criança num livro. O nosso público mesmo é o juvenil, né? A gente não chegou a falar com o público infantil, até porque aquele grupo que iniciou e agora a própria academia, a gente não está
a faixa etária é dos 12 em diante, né? Abaixo a gente ainda não chegou a fazer nenhum evento, né? Eu acredito que nessa faixa, antes dos 12 anos, talvez ainda seja mais receptivo, porque eu já cheguei em escolas que tinham público infantil, isso só uma vez, mas tinha um público infantil, porque eu não escrevo para o público infantil, né? Então, foi um evento conjunto e aí a gente acabou tendo lá um público infantil. E eles são muito receptivos, muito, né? E essa é uma idade muito boa também para que você desperte o interesse pela leitura. O público juvenil já é um público mais reticente, exatamente porque já mais arredio. Porque está acostumado aí com outros. E vamos dizer que realmente não é fácil, né? Você concorrer com a televisão, com jogos eletrônicos, com a própria internet, né? Mas nas escolas a gente tem tido uma receptividade muito boa. Então, eu acho que o pessoal está feliz. Não temos do que reclamar, não. E o trabalho do Conselho Municipal de Cultura, como é que vocês analisam a situação da cidade? Em termos de cultura, há bastante incentivo, a cena cultural aqui é forte. O que está faltando para Guarulhos nesse sentido? Então, nas reuniões a gente tem muita reclamação às vezes, né? Porque tem os projetos da cidade, né? Mas a vida artística da cidade, ela é muito mais do que você tem em relação a projetos, né? Então, a impressão que se tem é que hoje, né, ainda não contempla toda a vida artística da cidade. Ela é muito atuante, ela é muito pulsante e ela quer aparecer, porque o que você sente com o público e é este público que você quer atingir, né, é que ele muitas vezes não conhece mesmo. Ele não conhece o escritor da cidade, ele não sabe que às vezes um escritor de Guarulhos tem muito mais reconhecimento até fora do Brasil, né, como a gente tem, por exemplo, alguns acadêmicos, né, ou em outros estados, do que dentro de Guarulhos. E às vezes eles até se surpreendem, né, como eu tive na última Bienal do Salão de Guarulhos, do Bienal do Livro de Guarulhos, e muita gente que leu o livro não sabia que eu era de Guarulhos, né? Então eu chegava e falava assim, não acredito, você é daqui da cidade? Né? Porque nós ficamos no stand, e no stand tinha, né, escrito academia, né? Tinha da academia e tinha também uma placa escritores de Guarulhos. Então as pessoas olhavam aquilo, aí via você e falavam assim, nossa, mas você é de Guarulhos, nunca imaginei. Então a gente percebe que esse público não conhece mesmo. E eu estou falando de escritor, mas nós temos em outras artes artistas também. plásticos, nós temos dançarinos, nós temos tanta gente que você tem tanto reconhecimento lá fora e aqui ele é meio que desconhecido. Falta um pouco de divulgação. Eu acho que ainda falta bastante divulgação. Então, o trabalho no conselho é sempre estar realmente cobrando. Por isso que eu falei, isso é muito interessante, porque a gente tem que estar cobrando mesmo, né? Para que justamente esses trabalhos, e tem muitos trabalhos, né? É uma cena efervescente, você tem diversos escritores aqui na cidade. Tem muita coisa que você... nem todo mundo tem acesso à agenda cultural, mas se pegar a agenda cultural, você vai ver que dentro do mês acontecem muitos eventos dentro da cidade. E fora os eventos que não estão lá na agenda, né? Que são feitos em alguns bairros. Então a pessoa está lá, um bairro bem distante, e tem um evento lá que a própria Secretaria da Cultura desconhece. E muitas vezes tem um bom público lá, né? Então nós temos uma vida cultural em Guarulhos que ela é muito mais acima do que a gente tem hoje de divulgação e de projetos que possam contemplar. Então, na verdade, não é uma falta de espaço, é uma falta mesmo de divulgação, das pessoas conhecerem o trabalho porque ele existe. Eu assisti uma das entrevistas e eu lembro que não sei se foi o Rubens, que comentou que, poxa, a agenda cultural... Rubens Melo? Ele mesmo. Acho que foi. Que comentou que a agenda cultural, ela não chega ao público. E realmente a gente sente Acaba isso. chegando aos profissionais de comunicação, quem já mas é ligado ao meio, eles né? já sabem, eles são dali, né? Não é para eles que tem que chegar. Aí você tem aquilo lá,
no site. Poucas pessoas tem que procurar. Poucas pessoas sabem, conhecem o site, conhecem essa agenda virtual. A gente sabe que também tem a publicação impressa, e ela é deixada em alguns locais, principalmente aqui no centro de Guarulhos. Mas e nos bairros? Como é que isso chega aos bairros? E eu acho que está faltando isso. Então, eu ratifico aquilo que o Luiz Melo falou. Está faltando essa agenda cultural, chegar a estes bairros, né, para que as pessoas tenham mais conhecimento da vida cultural. O que acontece já na cidade. Né? Janete, queria agradecer a sua participação com a gente, passou rápido. É verdade. E se tem alguma coisa que você queira falar, convidar o nosso público a conhecer seus livros, a ler seus livros, por favor. Bom, vamos convidar, né? Aproveitar. Eu estou nas redes sociais, lá no Facebook, no Twitter, eu tenho um blog. É só procurar como Janete Fontes, com THE no final, né? E aí você vai me encontrar nas redes, então qualquer dúvida, pode me mandar uma mensagem, pode mandar por inbox, pode mandar e-mail, que eu estou lá ao dispor. E ratifico novamente o convite para que os guarulhenses vão à SLN no dia 25 de julho, aqui no Adamastor Center, é um dia inteiro de evento cultural. E dos dias 5 aos dias 8, provavelmente também no Adamastor ou na biblioteca local, ainda tem que ser confirmado. Bora lá, gente, vale a pena. Quem quiser comprar seu livro também? Quem quiser comprar meu livro, pode me procurar nas redes, tá? Ou pode ir até a Livraria Nobel, que fica ali na Salgado Filho. Tem todos os meus livros lá, mas também tem aqui no centro, na Guarupel, em outras. Eu sei que na Guarupel tinha, acho que ainda tem. Pode procurar na cidade que tem, sim. Tá certo, obrigada, Janete, foi um prazer. Eu que agradeço o convite, muito obrigada, foi uma honra estar aqui. Nós conversamos com a Janete Fontes, que é escritora guarulhense com 4 livros lançados já, e tem um que já está saindo. Quem quiser pode pedir também, né? Pode pedir. Muito obrigada pela sua audiência, a gente fica por aqui com mais um Ponto de Vista.